Olá, rubro-negros. Começamos agora o pós-jogo de Vasco 0, Flamengo 0 pelo Campeonato Carioca. Acho que a gente pode dizer que não foi uma boa partida do Flamengo. O Flamengo até que começou bem a partida. Acho que durante os primeiros 25 minutos o Flamengo conseguiu marcar bem o Vasco na frente, dando poucas oportunidades para o Vasco chegar no nosso campo de defesa. Mas eu acho que durante o jogo todo, eu acho que a gente pode dizer que o Flamengo fez muita firula e foi muito pouco objetivo durante os 90 minutos. E assim, obviamente, quando você está enfrentando um time que é inferior a você, o adversário precisa correr mais, e eu acho que o Vasco conseguiu fazer isso hoje, conseguiu tirar as melhores qualidades do Flamengo, que é a troca de passes, e o Flamengo não conseguiu ter criatividade para abrir o placar. Bom, eu acho que o Flamengo, antes de mais nada, me desculpe pela minha voz, mas vamos falar um pouco sobre o jogo. Acho que o Flamengo começou bem a partida, controlando a posse de bola, não deixando o Vasco roubar a bola. O Flamengo foi bem na troca de passes, marcou bem sob pressão, eu acho, especialmente no começo do jogo. Só que com o passar do tempo o Flamengo foi trocando muito passes, mas errava no último passe, aquele passe que pode se tornar uma assistência, que deixa o jogador na cara do gol para fazer o gol. O Flamengo errou vários passes desses no primeiro tempo e não soube aproveitar esse domínio de controle de jogo que teve, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo, vamos dizer, teve mais oportunidades, mas não soube aproveitar. Nesse meio tempo, o Vasco quase fez um gol no primeiro tempo, que o Léo Pereira tirou em cima da linha. Uma boa jogada do Vasco pela lado direito do Flamengo, esquerda deles. Se a gente for analisar, né, por exemplo, no primeiro tempo o Flamengo teve 4 transições que a gente pode considerar boas, 3 foram em cruzamentos. Um do Varela para o Arrascaeta, que ele cabeceia no meio do gol no começo do jogo, mais ou menos 4 segundos de jogo. Depois no escanteio, que acho que é o Arrascaeta que cobra, o Cebolinha cabeceia para fora. E eu acho que uma outra oportunidade que o Flamengo teve também foi em escanteio, mas aí já bem pro final do primeiro tempo, quando o Fabrício Bruno sozinho cabeceia pro segundo gol e mais uma cobrança de escanteio do Flamengo. O Vasco no primeiro tempo a gente pode dizer que o Vasco parou o jogo muito em faltas, o que obviamente atrapalhou o Flamengo, porque se a gente for pensar que o campo já estava muito molhado e do outro lado tinha um time que o tempo todo parava em faltas, o Flamengo não conseguiu dar, não conseguiu não conseguiu seguir com a jogada durante o jogo. Acho que foi um jogo muito picotado. O Flamengo não conseguia trocar 3, 4 passes seguidos. O Flamengo trocava, e quando trocava era um sistema defensivo que não mudava muita coisa, até porque o Vasco marcava muito atrás. E, bom, o Flamengo saía facilmente trocando passes, o que era uma boa notícia para o Flamengo. Se a gente for pensar que o Flamengo tem certa deficiência na parte defensiva, na saída de bola. Só que o Flamengo não teve muitas ideias. O Vasco teve as melhores chances pelo lado esquerdo, como eu já comentei, acho que com o lateral esquerdo deles. E o Flamengo teve enorme dificuldade para marcar daquele lado. Várias vezes o Vasco fez o cruzamento daquele lado e o Flamengo sofria, tinha enorme dificuldade para conseguir defender. No segundo tempo, assim como já tinha acontecido no primeiro tempo, aconteceu a mesma jogada pela esquerda e num erro do Rossi, saída de gol, o Vasco quase fez o gol mais uma vez, que mais uma vez foi uma confusão ali, e mais uma vez o Léo Pereira tirou a bola em cima da linha praticamente, vamos dizer assim. O Flamengo até melhorou com um pouco com as substituições do Tite, do Bruno Henrique e Gabriel. Vamos dizer, o Flamengo teve uma chance clara com o Gabriel, que não conseguiu finalizar bem, fazer o gol. No final do jogo, com um pênalti no Arrascaeta, o Gabriel bateu mal o pênalti e o Flamengo não conseguiu fazer um jogo que o Flamengo não fez uma grande partida. Eu gostei do controle de jogo, domínio do Flamengo, especialmente no primeiro tempo. Só que o Flamengo não conseguiu fazer isso, esse domínio, essa troca de passes, se tornar chances de gol. O Flamengo não conseguiu fazer gol. Querendo ou não, foi decepcionante a atuação do Flamengo em geral. Mas vamos ver o que vem pra frente. Quer comentar alguma coisa mais sobre o jogo? Não, acho que o Flamengo. Acho que as melhores chances do Flamengo no jogo foi em cruzamentos. Acho que isso é muito pouco para um time que tem tantos jogadores no meio campo que a gente espera tanto, sabe? A gente espera que o Arrascaeta e o De La Cruz criem muito, e a realidade é que, se a gente for analisar, a única jogada boa realmente foi do De La Cruz, que ele deu um grande passo para o Gabriel perdeu o gol. Então, assim, para quem tem Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, foi um jogo bem decepcionante.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem, que na nossa visão, eu acho que na visão de muita gente, não fez uma boa partida, vamos dizer assim. Quer começar? Não, acho que se a gente for pensar da arbitragem, o Vasco fez muita falta durante o jogo todo e, obviamente, levou cartões amarelos. E eu acho que se a gente for analisar na cotovelada que o Gerson toma, eu acho que poderia ser cartão vermelho, porque, sinceramente, o Gerson já foi expulso por muito menos. É só lembrar Flamengo e Santos da temporada passada. O Gerson foi expulso e hoje foi muito mais forte o lance. É uma cotovelada no meio do pescoço do Gerson e o cara não foi expulso. Bom, eu acho que é um pouco decepcionante se a gente for analisar que os clubes foram lá escolher os árbitros e o que a gente viu foi mais uma péssima arbitragem do Campeonato Carioca. O Paê, por exemplo, fez 2 faltas, que eram faltas de cartão amarelo, mas só recebeu um cartão amarelo. Enquanto o Gerson, no segundo tempo, eu acho, fez uma falta normal, comum de jogo, e ele tomou cartão amarelo. O Pulgar fez vamos dizer, tirou, cortou, porque ele pegou na bola. O ato deu, acho que um pé alto, deu cartão amarelo para ele, pediu faltas. Ok, você queria marcar mais faltas comuns do jogo, e o ato deu cartões amarelos para os jogadores do Flamengo, enquanto os jogadores do Vasco faziam faltas já com cartões amarelos, paravam assim, e com faltas mais duras, e não recebiam o segundo cartão amarelo, às vezes não recebia nem o cartão amarelo. E como eu comentei, tanto o Paia quanto o David poderia muito bem ter recebido cartão vermelho, mas o árbitro não deu. Na cobrança de pênalti do Gabriel, fica naquela dúvida ali, mas pela imagem que a gente consegue observar, pelo menos que a gente viu, o goleiro do Vasco se adiantou, ou parece que se adiantou, e, bom, com o VAR teria que voltar o lance. Pelo menos, né? Chamar o árbitro lá. Chamar o árbitro, pelo menos na dúvida, ele próprio analisar e voltar o pênalti, porque pela imagem que deu para perceber, deu para ver, não sei se é inconclusivo não, mas pela imagem que deu para ver, o Gabriel antes de bater na bola, o goleiro do Vasco já tinha tirado os 2 pés da linha e, bom, deveria voltar a cobrança de pênalti. E não foi isso que aconteceu. Agora vamos comentar um pouquinho sobre as substituições do Tite. O Tite fez 3 substituições, né? O Gabriel entrou no Pedro, o Bruno Henrique entrou no lugar do Cebolinha e o Luiz Araújo entrou no lugar do De La Cruz. Eu acho que eu concordei com essas 3 substituições, eu acho que era necessária. Eu teria, por exemplo, ter entrado já com o Luiz Araújo junto com os outros 2 que entraram no segundo tempo. Eu acho que o Gabriel melhorou um pouco, ele se movimenta mais, então, obviamente, para um Vasco que está com uma linha de 3, ter um jogador, que é, no caso, o centroavante do time, se movimentar mais é pior, mas tudo que o Gabriel fez razoavelmente bem foi embora no momento em que ele perdeu o pênalti. Eu acho que o Tite deveria ter substituído, por exemplo, o Gerson, não o De La Cruz. Eu também. Não sei se foi por questões físicas, não sei se já estava cansado, mas na minha opinião o Gerson tendo cartão amarelo, ele deveria ter saído, e para mim deveria ter sido a primeira substituição do Flamengo. Gerson ter saído, o De La Cruz ter se tornado segundo volante, porque é algo que eu quero ver, que é o De La Cruz jogando em segundo volante, e até agora acho que não tivemos essa chance de ver. Eu acho que essa substituição deveria ter corrido antes, e o Luiz Araújo já deveria ter entrado no jogo para tentar ajudar o Wesley na marcação e para tentar melhorar aquele lado direito do Flamengo. Mas não foi isso que o Tite fez, ele fez a primeira substituição com Pedro e Gabriel. Eu acho que, na minha opinião, não estou dizendo que eles entraram bem ou mal, eu só acho que ele trocou 6 por meia dúzia. Então, para mim não fez muita diferença, são jogadores que acabam sendo da mesma posições, e eu acho que o Flamengo ficou em muito jogo trocando passes. Eu acho que deveria ter mudado, deveria ter tirado o Gerson e o De La Cruz ter jogado de volante. O Flamengo tem o Luiz Araújo jogando de ponta ali para acelerar um pouco mais o jogo, mas essa é só a minha opinião. O Tite fez, ele achou que era o melhor, mas tudo bem. Alguma coisa? Não, é isso. Vamos às notas dos jogadores do Flamengo no empate com o Vasco. Bom, as notas, o Rossi é 3. O Rossi não foi bem, errou com umas saídas de bola, sinceramente, um pouco assustador se a gente for analisar que o Flamengo por muito pouco não tomou gol por conta dele. O Wesley atuando de lateral não foi bem. O Piton, simplesmente, todas as jogadas do Vasco, e a única jogada do Vasco, na verdade, era cruzamento do Piton.
pro centroavante do Vasco e todas as jogadas foram em cima do Wesley. O Wesley não foi bem, então a minha nota é 4. O Fabrício Bruno eu acho que foi razoavelmente bem. Eu dou 6. Acho que o craque do jogo foi o Léo Pereira. Ele conseguiu tirar incrivelmente 2 bolas em cima da linha e por muito pouco, né? Quase não marcou um golaço. Então a minha nota para ele é 9. Também deu um grande passe pro Bruno Henrique. Sim, um baita passe, na verdade. Na lateral esquerda, que na verdade era o lateral direito do Flamengo, o Varela. O Varela não foi bem ofensivamente. Acho que ficou perceptível que ele tinha muita dificuldade para chegar à linha de fundo, até porque o Cebolinha estava lá. E, defensivamente, o centroavante do Vasco simplesmente estava sempre atuando em cima dele, o que, obviamente, né, por muito pouco não fez com que o Flamengo perdesse o jogo. Eu não gostei do Pulgar também, acho que dou nota 5. O Pulgar tomou o cartão cedo e eu acho que ele deixou a desejar um pouco na marcação em alguns momentos. Com a bola, eu acho que ele foi mas sem a bola, eu acho que ele foi mal. O Gesso, sinceramente, segura demais a bola, assim como ele faz habitualmente, fez hoje de novo. Sofreu várias faltas exatamente por esse motivo, porque segura demais a bolas. Então, assim, não acho que o Gesso ajudou muito o Flamengo na saída de bola, acho que deixou a desejar também. Muita demora para passar a bola. De La Cruz, eu acho que o De La Cruz está um pouco com dificuldade atuando pela direita. Eu acho que até porque o prejudica ainda mais porque ele não tem um lateral bom ofensivamente, não tem um bom lateral, na verdade, direito, e eu acho que ele joga melhor por dentro. Então, acho que a minha nota pro De La Cruz foi, acho que 5, né? Acho que foi 5. A minha nota pelo De La Cruz. O Arrascaeta eu dou nota 4. Não gostei da partida do Arrascaeta. Pra mim foi um dos que mais fez firula durante o jogo. Nossa, exagerou demais. Sofreu um pênalti no final do jogo, sofreu, é verdade. Inclusive foi pra mim a única boa jogada que ele fez, na realidade. Que ele conseguiu partir pra cima da defesa do Vasco, algo que ele não fez durante os 90 minutos. Então a minha nota para o Arrascaeta é 4. O Cebolinha foi outro que foi muito mal. Acho que o Teu Varela ali meio que atrapalhou ele. Eu dou nota 4. Deixou demais. Na verdade, a única jogada que, assim, a gente pode falar, nossa, ele apareceu no jogo foi na cabeçada que ele deu pra fora. No geral, foi mal. Tanto que ele deveria, na minha opinião, ter saído no intervalo. Não foi bem. O Pedro ele errou muito passe. A realidade é essa que o Pedro tentou várias vezes passe de calcanhar, tentou passe de bicicleta, sei lá. Tipo, muito esquisito. Na realidade, o Pedro teve uma finalização e a finalização dele foi horrível, foi por cima do gol, mas na verdade ele foi pouco acionado, a realidade é essa. Então, a minha nota pro Pedro foi, acho que 4. Para quem entrou, o Gabriel eu dei nota 0, porque eu tenho pra mim que, assim, se um time o jogo termina empatado e o seu atacante perde o pênalti, é 0, porque ele simplesmente decide o jogo. Bruno Henrique, eu acho que ele entrou bem, acho que o Bruno Henrique deu uma movimentação melhor pelo lado esquerdo. O Vasco sofreu um pouco mais para marcar. E o último que entrou foi o Luiz Araújo, foi no final do jogo, um pouco difícil de avaliar o Luiz Araújo, mas nem por isso não significa que o Araújo não tenha feito alguma jogada incrivelmente esquisita, né? Porque o Luiz Araújo é desses, faz certas jogadas muito esquisitas. E eu acho que é isso, a nota dos jogadores é essa. E do Tite eu dei nota 3. Vou comentar sobre os melhores e os piores jogadores do Flamengo na partida. Acho que unânime que o melhor jogador do Flamengo na partida foi o Léo Pereira. Ele foi muito bem, tanto defendendo quanto com a posse de bola. Ele tirou a bola 2 vezes em cima da linha praticamente. Acertou um grande passe para o Bruno Henrique no segundo tempo e quase fez um gol também no segundo tempo. Acho que o Léo Pereira foi disparado o melhor jogador do Flamengo, fez uma partida muito boa. Diria que é uma das melhores com a camisa do Flamengo. Acho que também eu consigo, na minha opinião, claro, acho que o Pulgar foi bem. Eu discordo dela, acho que o Pulgar não foi mal na marcação e ele com a posse de bola ele foi muito bem. Acelerava a troca de passe do Flamengo e eu acho que ele é um jogador que claramente você vê que é titular absoluto do Flamengo. Ele faz a bola rodar com mais facilidade e participa muito do jogo. Os piores do Flamengo, acho que o pior do Flamengo é o Wesley. Impressionante a dificuldade dele de marcar. E o Vasco jogou muito pelo lado dele. E todos os lances do Vasco eram criados por aquele lado. E ele às vezes diminuía o espaço.
dava muito espaço para o adversário receber a bola, cruzar a bola para a área. E ofensivamente não participou tanto assim, não fez tanta coisa que mereça algum elogio, então acho que ele foi o pior em campo dos jogadores do Flamengo, claro. Acho que outro que eu também não gostei foi o Rossi. No segundo tempo ele saiu mal do gol, com umas 2 ou 3 oportunidades. Uma dessas quase o Vasco faz o gol, um lance que ele podia ter segurado a bola, tentou dar um tapa, a bola passou. Outra bola foi cruzada, ele deu um soco alto e ele depois ficou com a bola, tipo, tendo dificuldade enorme na saída de bola. Acho que, querendo ou não, as pessoas podem concordar ou não, mas o Gabriel, quando ele teve uma oportunidade claríssima, poderia ter passado a bola para o Arrascaeta, ou poderia ter finalizado melhor, ter feito o gol, porque é isso que você se espera de um jogador como o Gabriel. E ele não fez o gol, perdeu, também não chutou com a perna direita, chutou com a perna esquerda e poderia chutar com a perna direita para tentar facilitar, para fazer o gol e não fez. E no pênalti, bom, o Gabriel foi um jogador que sempre marcava gols, era pênalti para o Flamengo, você tinha quase sempre certeza que seria gol. E ele não cobrou bem, muito pelo contrário, ele cobrou mal, o goleiro do Vasco nem rebote deu. E ele desperdiçou uma boa oportunidade de fazer um gol, não só fazer o gol, mas fazer um gol no clássico. E chamar a atenção de todo mundo, da torcida, do Tite, que era uma oportunidade boa, porque ele teve tempo de jogo e era hora de fazer um gol, ser decisivo como ele sempre foi no Flamengo e fazer o gol da vitória contra o Clássico, mas ele desperdiçou essa oportunidade ao bater muito mal o pênalti e perder uma boa chance antes.